Boa noite a você que pode nos ouvir, a você que nos acompanha desde o início dessa transmissão. Nós temos louvado ao Senhor e temos louvado a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de podermos entrar na tua casa. Quero pedir que você baixe a sua cabeça, nós iremos orar ao Senhor e pedimos, sobretudo, que você tenha atenção a esse momento. Eu sei que devido à pandemia tem muitas lives, muitos cultos acontecendo e é possível que você se distraia facilmente e nós pedimos que você tenha toda a reverência como se você estivesse aqui conosco, tá bom? Então, tenha atenção, deixe um pouco aí desativadas as notificações do WhatsApp e coisas desse tipo e esteja conosco. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos entrar na casa de cada um dos irmãos por meio desta ferramenta. Nós te louvamos porque o Senhor tem dado inteligência aos seres humanos para, por meio da tecnologia, inventar todas essas ferramentas e nós pedimos que a tua igreja saiba utilizar esses meios para a tua honra e para a tua glória. Pedimos que o Senhor me use nessa noite para transmitir a tua palavra, que a tua palavra esteja no coração de cada um dos irmãos e amigos que tem nos ouvido e pedimos também que o Senhor coloque as palavras corretas em minha boca e esteja com o coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo ao vivo e também por aqueles que um dia terão acesso à pregação da tua palavra. Nós pedimos que igualmente o Senhor os abençoe. Nós queremos te pedir tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. A vida não poderia ser melhor para aquela bonita adolescente americana enquanto se preparava para mergulhar nas águas cintilantes da Baía Chesapeake. O seu pai havia saído da Grande Depressão Nacional, produzindo com habilidade coisas de trastes que outros jogavam fora e se tornara eventualmente um homem de negócios bem-sucedido e um dos integrantes da equipe americana de luta romana nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932. Juntamente com suas 3 irmãs, ela havia assimilado os principais valores de seu pai, enquanto feriados aprazíveis com a família, esportes e um lugar na sociedade de honra da escola faziam parte integral dos seus anos tranquilos de adolescência. Ela era capitã da equipe feminina de lacrosse em sua escola. Em suas próprias palavras, até onde eu posso recordar, não havia nada além de felicidade cercando a nossa vida e o nosso lar. E para completar tudo, também parecia que Deus estava a bordo. Ir à igreja era quase tão natural como respirar. E durante a adolescência, ela professava ser uma cristã bem comprometida. Ela deve ter se sentido como que no topo do mundo. Agora, quando o sol se ocultava no fim daquele dia quente de julho, ela antecipava a emoção de mergulhar por entre as águas frias e refrescantes. Ela flexionou suas pernas e braços bronzeados e mergulhou. 5 segundos depois, a sua vida mudou completamente. Ao voltar-se para retornar à superfície, a sua cabeça bateu em uma rocha e deixou a adolescente no fundo arenoso da baía. Estendendo-se sem controle, ela sentiu algo semelhante a um choque elétrico, combinado com uma vibração, bem parecida com uma forte mola de metal sendo desenrolada repentina e agudamente. A adolescente tentou desesperadamente retornar à superfície, mas os seus braços e pernas não reagiam às frenéticas mensagens do seu cérebro. Quando ela já estava quase incapacitada de reter o fôlego, uma elevação da maré a empurrou um pouco para cima. A sua irmã, Katie, desceu para agarrá-la e, com a ajuda de outros, colocou-a em terra firme. Uma ambulância levou às pressas ao hospital e, enquanto a sirene ecoava, a adolescente tentava lutar contra os seus temores, recordando-se de versículos bíblicos.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Na sala de emergência, estando confusa, temerosa e sentindo enjoos por causa do cheiro característico do hospital, ela recorreu novamente às Escrituras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Depois de uma série de testes e raio-x, os médicos realizaram uma cirurgia de emergência na cabeça da adolescente. Os próximos dias foram gastos entre o estado de consciência e o de inconsciência, enquanto ela se encontrava presa em uma espécie de proteção contra choques, um sanduíche de lonas que lhe permitia ser virada a cada 2 horas sem que alguma parte específica do seu corpo se movesse. Seus momentos de consciência eram marcados por dores e temores, e seus momentos de inconsciência por sonhos terríveis e alucinações resultantes dos remédios. Um exame ósseo e um mielograma foram realizados, seguidas por uma delicada cirurgia para restaurar o dano causado por uma fratura e deslocamento da espinha. No entanto, os médicos colocaram-na diante dos fatos. Ela estava totalmente tetraplégica. Em linguagem simples, o dano em sua espinha significava que ela nunca mais seria capaz de usar os seus braços, mãos e pernas. Ela estava arrasada. As semanas seguintes incluíram momentos de esperança, quando os médicos sugeriram várias formas de tratamento e terapia que eram logo rejeitados mediante amargo ressentimento. Ó Deus, como podes fazer isso comigo? O que fazes? Que proveito existe em crer quando as nossas orações caem em ouvidos surdos? Deus não se importa, Ele não se porta de maneira alguma. Tristeza, remorso e depressão caíram sobre ela à semelhança de um cobertor grosso e sufocante. A angústia mental e espiritual eram tão insuportáveis quanto o tormento físico. Oh, como eu desejava ter em meus dedos forças e controles suficientes para fazer alguma coisa, qualquer coisa para acabar com a minha própria vida. Os anos anteriores de segurança espiritual agora pareciam uma zombaria, induzindo a uma pergunta inescapável: onde está Deus quando os desastres acontecem? Esse relato que eu acabei de ler para os irmãos na íntegra, ele é o capítulo 1 do livro Onde está Deus quando as coisas vão mal, escritas por John Blusher, e foi publicada pela editora Fiel. É um relato da história verídica de Joni Eareckson Tada, uma jovem, como o relato vocês puderam acompanhar, teve na sua adolescência a sua brilhante carreira interrompida por uma tetraplegia. Onde está Deus quando as coisas vão mal? Esta é uma pergunta feita com frequência por aqueles que passam por algum tipo de sofrimento. Também essa pergunta tem servido de argumento para o ateísmo moderno. Talvez você já tenha feito essa pergunta no íntimo do seu coração. Onde está Deus quando as coisas ruins acontecem? Confesso que, pessoalmente, eu nunca tive a coragem de fazer tal questionamento. Eu entendo que entre o Criador e as suas criaturas existe um grande abismo, uma grande diferença, de forma que nós, meras criaturas, não somos capazes de questionar Deus em sua grandeza. Houveram 2 homens na Escritura que se aventuraram a questionar Deus. Um deles foi Jó. E a resposta de Deus a Jó foi uma série de perguntas que Jó não sabia da resposta de nenhuma delas. O outro corajoso foi o profeta Abacuque. Para Jó, Deus respondeu fazendo outras perguntas. Mas, para o profeta Abacuque, Deus respondeu de uma forma surpreendente.
A pergunta e o questionamento de Abacuque foi respondida por Deus a Abacuque de uma forma que nós não aceitaríamos. Eu quero nessa noite meditar com você com o tema louvando a Deus em circunstâncias desfavoráveis. Esse é o tema que eu quero meditar com você e eu convido logo você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. A nossa meditação será nos versos 16 ao 19 de capítulo 3. Abra comigo a sua Bíblia para o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos do 17 até o verso 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos do 17 ao 19, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Abacuque 3, do 16 ao 19. Abacuque 3, 16 ao 19 diz assim: ouvindo, o meu espírito, o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. O profeta Abacuque teve que enfrentar a dura resposta de Deus ao seu questionamento. Nesse texto eu quero considerar com os irmãos duas duras realidades que o profeta teve que encarar e como que o profeta Abacuque se comportou diante dessas duras realidades. E eu quero transformar o comportamento de Abacuque em conselhos para nós, para o dia mau. Quando nós estamos enfrentando dias maus, quando nós estamos enfrentando momentos de dificuldade, como que nós podemos encarar esses momentos de dificuldade? Qual é a postura de nós cristãos quando nós estamos passando por momentos de dificuldades? Eu quero observar a forma como Abacuque encarou esses momentos, essas adversidades, e eu quero transformar eles em conselhos para nós. Quem era o profeta Abacuque? Pouco se sabe sobre quem era o profeta Abacuque. O próprio nome dele só é registrado em apenas duas ocasiões, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, versículo 1. Nós não temos relatos sobre quando ou como o profeta Abacuque foi chamado por Deus para o ofício de profeta. Não temos nenhuma informação a respeito da família de Abacuque, apenas as menções que ele mesmo faz em seu livro. O nome Abacuque tem sido definido com o significado de abraçar. O nome Abacuque significa, no hebraico, abraçar. Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata Latina, da versão da Bíblia para o latim, uma versão muito utilizada pela Igreja Católica, ele entendeu que o significado do nome Abacuque era de fato abraçar. E ele deu essa significação porque ele entendia que Abacuque lutou com Deus, à semelhança de Jacó. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário da Bíblia, ele diz o seguinte: Abacuque tanto se agarrou com Deus, buscando respostas para as suas íntimas e profundas indagações, quanto abraçou o povo, levando-lhe a consoladora verdade de que o inimigo opressor seria exemplarmente punido por Deus. Martinho Lutero também entendeu que o significado do nome Abacuque seria um abraçador, ou aquele que abraça outro e toma-o em seus braços.
O que fazia um profeta? Um profeta era um homem chamado por Deus, um homem levantado por Deus para convocar o povo a arrependimento. Essa era a função primordial do profeta. Ele estava ali para informar ao povo sobre o juízo de Deus, convocando este mesmo povo ao arrependimento. E a situação de um profeta já era suficientemente precária. Você que conhece o contexto bíblico, muitos profetas, por denunciarem o pecado do povo, por convocarem o povo ao arrependimento, esses profetas eram por muitas vezes perseguidos pelo próprio povo. Só que Abacuque tenta uma manobra ainda mais arriscada, porque ele não só questiona o povo em seu pecado, mas ele chega até mesmo a questionar a Deus, pelo fato de Deus não estar agindo em meio ao mal que o próprio povo estava praticando. E é nesse livro que nós temos um profeta se colocando diante de Deus, questionando a Deus pelo fato do mal se haver propagado. Acompanhem comigo no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, chamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O profeta Abacuque está se colocando diante de Deus e ele está como que colocando a culpa em Deus pelo fato do mal se haver propagado. E o profeta, em outras palavras, está dizendo: olha, Senhor, o mal só está reinando em meio ao teu povo porque o Senhor não faz nada, porque o Senhor não age em meio a essa justiça. Nós temos assistido violência, opressão, destruição, litígio, e o Senhor não tem feito nada. É por isso que a lei se afrouxa, é porque o Senhor não tem feito nada. E no versículo 6, surpreendentemente, Deus responde ao profeta Abacuque da seguinte forma. Vamos ler do versículo 5 para entendermos melhor o contexto. Diz assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E o profeta então, melhor dizendo, Deus continua descrevendo como que eram as táticas de guerra desse povo, mas deixando bem claro que era Deus quem estava levantando os caldeus para castigar o seu povo. Acompanhe meu raciocínio. O profeta está dizendo: Deus, as coisas só estão do jeito que estão porque o Senhor não faz nada. E a resposta de Deus é: eu vou levantar os caldeus. Eu vou levantar um povo que marcha pela largura da terra, um povo impetuoso, um povo que não obedece às leis, um povo cujos cavalos são como leopardos, um povo poderoso, sem clemência, e eu vou usá-los para castigar o meu povo. E a pergunta é: como que Deus fará isso? Como que um profeta está clamando a Deus, dizendo: Senhor, conserte o seu povo? E Deus está dizendo: eu vou levantar uma nação má para castigar o meu povo. Eu vou levantar uma nação perversa para trazer juízo sobre o meu povo. Se você, Abacuque, tem enxergado violência, se você, Abacuque, tem enxergado litígio, eu vou levantar um povo que nem acreditam em leis. Eu vou levantar um povo que nem mesmo obedecem às leis. Eles mesmos criam as suas leis. Observe o contraste que existe entre o versículo 4 e o versículo 13 de capítulo 1. No versículo 4, Abacuque está reclamando que a justiça, o perverso, estava cercando o justo. E no versículo 13, diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal,
e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Depois de Deus ter dito assim para Abacuque: eu vou levantar os caldeus para castigar o meu povo. Diante deste fato, o profeta Abacuque fica pasmado e pergunta: como que o Senhor vai levantar uma nação para castigar um povo que é mais justo do que ele? Enquanto que Abacuque estava internamente tentando resolver o problema do povo, que era da multiplicação da injustiça, Deus disse que ia levantar um povo para castigar o povo da aliança. O povo da aliança seria por Deus castigado, seria por Deus exemplarmente punido. Isso nos dá uma grande lição sobre como que às vezes nós não estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar. Ou melhor, não estamos dispostos a aceitar a resposta de Deus às nossas orações. Deus nos responde de formas surpreendentes. Nem sempre, diante da oração pelo um filho rebelde, Deus resolverá a questão convertendo. Mas às vezes, Deus resolve a questão disciplinando severamente. Nem sempre Deus responde a nossa oração conforme nós esperamos, mas às vezes Ele responde a nossa oração suscitando castigo sobre os seus. Olhando de uma forma panorâmica o livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, o profeta está questionando a Deus. Versículos do 5 ao 11, Deus responde à oração do profeta Abacuque sobre a propagação da injustiça, dizendo que vai levantar uma nação para castigar o seu povo. Versículos do 12 até o versículo 17, o profeta se mostra perturbado com a resposta de Deus e lança mais um questionamento diante de Deus sobre se de fato Deus faria isso, de levantar uma nação ímpia para castigar um povo, uma nação mais injusta para castigar um povo injusto. E no capítulo 2, o profeta então se põe na sua torre de vigia, isto é, se põe em atenção, mas Deus diz para ele, capítulo 2, versículo 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus diz para Abacuque: não, é isso mesmo que eu vou fazer. E você pode escrever essa profecia em letras garrafais, em letras destacáveis, porque até mesmo quem passar correndo vai ver a profecia de que eu vou castigar o meu povo. O castigo é certo, o problema virá com toda certeza. E capítulo 2, versículos do 6 até o 20, Deus então promete que esses caldeus, que seriam usados por Deus para castigar o seu povo, também seriam castigados. Deus então profere aí 5 ais, que eram notas de juízo sobre os caldeus, isto é, Deus usaria os caldeus para castigar o povo de Deus, mas também Deus castigaria os caldeus por conta da sua maldade. Isto é, não passaria impune a maldade dos caldeus. Mesmo os caldeus sendo instrumento de Deus para punir o seu povo, para colocar o seu povo nos trilhos, ainda assim eles eram culpados da sua maldade. E aí sim nós chegamos ao capítulo 3, que é uma oração por parte do profeta Abacuque, é uma espécie de salmo em que Abacuque compõe e lembra a Deus sobre a sua misericórdia, sobre como que Deus deveria reavivar a sua obra como desde o princípio. E eu quero então destacar com você 2 duras realidades que o profeta teve que enfrentar e 3 conselhos que nós podemos tomar para enfrentar duras realidades. A primeira dura realidade enfrentada aqui pelo profeta
está no versículo 16 de capítulo 3, que foi o texto base que nós lemos agora há pouco. Lá pelo final do versículo 16, o profeta diz assim: devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. A primeira dura realidade enfrentada, ou que o profeta teve que enfrentar, foi a realidade da expectativa do mal que estava por vir. Por todos os motivos colocados até aqui, o povo de Deus seria disciplinado, não tinha como escapar, não tinha como fugir dessa realidade. Deus estava decidido a castigar o seu povo. Mas a pergunta que nós fazemos é: o que podemos fazer quando dias melhores não se avistam diante de nós? O que fazer quando a expectativa não é de melhoras? Como proceder se o prognóstico é de que não há melhoras? Se quando nós avistamos ao longe não esperança, mas sim ainda mais mal, mas sim ainda mais tristeza, mas sim ainda mais problemas. Esta é uma dura realidade com a qual o profeta tem que lidar. Deus disse: eu vou castigar o meu povo. Não tem como escapar. Essa era uma realidade com a qual o profeta Abacuque tinha que lidar. Mas, de fato, não é uma realidade apenas para o profeta Abacuque. Essa é uma dura realidade com a qual nós devemos lidar constantemente. Nós vivemos cercados de males, de doenças, de tragédias e de mazelas. Avistar o mal no horizonte da vida não foi algo enfrentado apenas pelo profeta Abacuque. Nós temos constantemente que lidar com situações semelhantes. Quando, por exemplo, o resultado da biópsia diz que o tumor é maligno, quando recebemos a notícia de que o câncer voltou, quando somos acordados no meio da noite, informados de que o nosso ente querido faleceu. Todas estas são situações com as quais nós nos damos constantemente. Quando nós olhamos para frente e vemos dificuldades, tristezas e não há notícias de melhoras. Nós não possuímos a capacidade de ver o futuro, mas podemos dizer com toda certeza que nós não estamos aqui em um parque de diversões. Nós não estamos aqui melhorando de vida a cada dia. Nós temos que lidar constantemente com a falsa ideia positivista de que nós estamos melhorando a cada dia. Não. Enquanto estivermos aqui, nós passaremos por dificuldades. Na verdade, nós estamos definhando a cada dia. Cada dia que vivemos é um dia a menos em nossa existência. Como cristãos, nós não devemos criar expectativas muito otimistas no que diz respeito à nossa vida aqui na terra. Porque morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Foi o que Paulo escreveu aos Colossenses em capítulo 3, versículo 3. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus está falando a respeito da ansiedade, no capítulo 34, Mateus 6 e 34, Jesus diz o seguinte, em Mateus 6 e 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Todo dia traz consigo certos cuidados, certas preocupações. Jesus quer nos ensinar a não sofrermos por antecipação. Jesus quer dizer que dias diferentes trazem cuidados diferentes e que nós não devemos sofrer por antecipação. A descrição nesse texto que Abacuque faz do seu temor diante da revelação é uma realidade, muitas vezes, que nos acomete. Veja aí em Abacuque capítulo 3, versículo 16,
Ele diz o seguinte: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Abacuque descreve a sua emoção ou a reação da sua carne, do seu corpo, diante da notícia inescapável de que dias melhores não viriam. Ninguém pode contemplar Deus e não ficar aterrado. Ninguém pode ficar na presença de Deus sem ser impactado. Daniel, quando viu a glória do Senhor, ele desmaiou. O apóstolo Paulo, quando viu Cristo no caminho de Emaús, ou no caminho de Damasco, ele caiu cego. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, caiu aos pés do Senhor. E Abacuque aqui ficou com seus joelhos trôpegos, ficou com seus lábios trêmulos diante da realidade de Deus, diante da dura realidade de que o mal estava por vir. A segunda dura realidade com a qual o profeta Abacuque tem que lidar é a realidade da presença do mal. Se por um lado, baseado no versículo 16, Abacuque teve que lidar com a dura realidade da expectativa do mal, em versículo 17, o profeta tem que lidar com a realidade do mal. O mal era uma expectativa, se avistava ao horizonte, mas também quando o mal chegasse, como que o profeta deveria reagir diante do mal? Diante da dura realidade da presença do mal, o que devemos fazer? Neste verso, o profeta coloca diante dele a realidade da iminente destruição. Veja no versículo 17, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras, dos rebanhos, e a maior parte do sustento do profeta provinha dos figos, das uvas, das azeitonas e dos produtos da lavoura, bem como da criação de ovelhas, cabras e do gado. E embora essas fontes possam de alguma forma esgotar-se, o salmista vê que em última instância sua própria existência não depende desses recursos, mas depende daquele que provém estes recursos. Ao invés de observar na falta e na carência desses produtos naturais, o profeta prefere confiar naquele que criou todos estes recursos. Observe o contraste que existe entre o começo do versículo 17 e o começo do versículo 18. A primeira palavra, ou a primeira expressão utilizada pelo profeta Abacuque em versículo 17 é ainda que. Versículo 18, o profeta contrasta da seguinte forma: todavia eu. Estes dois versículos, devidamente contrastados, constituem um balde de água fria sobre a nossa visão positivista da vida cristã. Muitos de nós temos uma visão por demais otimista da fé. Vivemos contaminados pela ideia de uma fé triunfalista, de uma fé que afirma constantemente que nem o mal nos acometerá, que nem o mal chegará à nossa tenda. Mas quando nós entramos no mundo real, nós percebemos que sim, os males às vezes batem à nossa porta. Sim, as doenças muitas vezes chegam até nós. Sim, os problemas muitas vezes nos acometem. Sim. Essa fé triunfalista não estava nos homens de Deus. É algo do século XXI, mas não é algo que está na Bíblia.
O profeta diz: ainda que tudo isto me aconteça, todavia eu me alegro no Senhor. Ainda que as doenças me acometam, a minha alegria é Deus. Ainda que eu venha a morrer e a perder tudo, eu, todavia, me alegro no Senhor. Em Romanos capítulo 9, versículo 21, Paulo diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus é o nosso Senhor. Ele é o oleiro, nós somos o barro, nós somos o vaso, nós somos os instrumentos de Deus. Nós não podemos, nem temos a capacidade de determinar qualquer coisa com relação a Deus. No Salmo 23, muito semelhante ao que o profeta está dizendo aqui, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E do meio por fim o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmista está colocando a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. A fé não é um ato pontual, mas sim um modo de vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 36, diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós devemos ter a plena consciência de que nós somos servos e de que Ele é o Senhor. E que se Ele quiser usar as nossas vidas, Ele que assim o faça. Ele que assim trabalhe em nossas vidas. O profeta Abacuque teve que lidar com essas duras realidades. A primeira dura realidade era a expectativa do mal. Deus havia anunciado que o mal viria, e no versículo 16, o profeta diz: em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. E a outra dura realidade era a própria presença do mal. No versículo 17, ele diz: ainda que tudo isso me aconteça, todavia eu vou reagir de uma outra forma. E é baseado nessas reações do profeta que eu quero transformar em conselhos para nós. Foi assim que o profeta reagiu diante dessas duras realidades, diante da expectativa e diante da presença do mal. Como que Abacuque se comportou? Em primeiro lugar, no versículo 18, a primeira reação do profeta Abacuque foi de recorrer a Deus. Versículo 18 diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Diante das notícias más, o profeta recorre a Deus. Mesmo que todas as circunstâncias indicassem que nada aconteceria de bom, o profeta resolve alegrar-se e exultar no Senhor. Qual seria a reação entre a perplexidade, o estado de perplexidade do profeta Abacuque e a alegria e a exultação? Em momentos de dificuldade, a primeira coisa que afeta em nós são as nossas emoções, é o nosso humor. Quando estamos tristes, quando estamos feridos, a primeira coisa que as pessoas percebem em nós é o nosso semblante, é andarmos cabisbaixos, é andarmos com tristeza em nosso olhar. E Abacuque toma uma decisão de que, mesmo que tudo lhe seja tirado, mesmo que tudo lhe seja arrancado, mesmo que aquilo que é natural, esperado, falte, a decisão dele já está tomada. Ele vai se alegrar em Deus. A confiança do profeta não está na provisão, mas está no provedor. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará.
A alegria de quem confia em Deus não é determinada pelas circunstâncias, não é determinada pela presença das coisas, nem pela ausência das tragédias. A alegria do verdadeiro servo de Deus, a alegria da pessoa que verdadeiramente confia em Deus, está centrada na pessoa de Deus. A sua alegria não está na prosperidade e nem na ausência do sofrimento. Abacuque, que começa o seu livro deprimido, em dúvida quanto à justiça e à retidão de Deus, termina agora alegre, confiando na provisão e no poder sustentador de Deus. Essa não é uma solução escapista para momentos de tristeza. O profeta não está fingindo que nada está acontecendo. Ele sabe dos seus temores. E melhor do que reconhecer a nossa debilidade, é termos a plena consciência de que Deus sabe dos nossos temores. Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe quando que muitas vezes em público nós sorrimos, mas em nossos quartos nós choramos. Deus sabe quando que em nosso rosto está estampado um sorriso, mas o nosso coração está derretendo em dor. Muito mais do que aparentar um sorriso positivista no rosto, Abacuque prefere confiar plenamente em Deus. Nós precisamos frequentemente estar como o pai daquele garoto endemoniado que foi levado até Jesus porque os seus discípulos, os homens de fé, não conseguiam expulsar o demônio daquela criança. E quando Jesus soube daquela notícia, Jesus exclamou abertamente que aquela geração era uma geração incrédula. E ao pai do garoto, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E de imediato o pai do garoto exclamou: ajuda-me na minha falta de fé. Marcos capítulo 9, versículo 23. Esse foi o clamor daquele pai diante da sua falta de fé. Ele levou o seu filho aos discípulos, homens de fé. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio da criança. E ao chegar diante de Jesus, o próprio pai disse que não tinha fé. E disse para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos constantemente pedir a Deus: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, a termos fé. Ajuda-nos, Senhor, a acreditarmos e a confiarmos. Um segundo conselho que nós podemos tirar do comportamento do profeta Abacuque é: apegue-se a quem Deus é. Vimos, em primeiro lugar, primeiro conselho, recorra a Deus, baseado no versículo 18. E um segundo conselho que eu quero destacar para você é: apegue-se a quem Deus é, baseado no versículo 19, na primeira frase que diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Apegue-se a quem Deus é. Neste verso, nós temos um dos títulos mais significativos para esta ocasião em que o profeta Abacuque está vivenciando. Os caldeus virão, os babilônicos virão, não haverá escapatória. Eles escarnecem dos reis. Capítulo 1, no verso 10, numa daquelas descrições sobre as táticas de guerra dos caldeus. Capítulo 1, versículo 10 diz: eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Observe que nas táticas de guerra utilizadas pelos caldeus, não havia fortaleza forte, não havia muros altos, pois eles amontoavam terras, faziam uma espécie de rampa e entravam inevitavelmente dentro das fortalezas. E o profeta Abacuque está dizendo: Deus é a minha fortaleza.
Sabe por quê? Porque as fortalezas humanas, por mais sofisticadas que sejam, elas em nada se comparam a Deus como fortaleza. A certeza e a esperança não se baseiam em bênçãos temporais, mas no próprio Senhor. As fortalezas de guerras dos homens são falíveis, possuem brechas. As fortalezas humanas possuem debilidades. Mas o profeta está dizendo: Deus é a minha fortaleza. Eles invadirão Judá, eles invadirão a nossa terra, eles roubarão nossos recursos, eles nos tomarão cativos, mas Deus é a minha fortaleza. A minha fortaleza é Deus. A doença sobrevirá sobre mim, os problemas virão, eu passarei por dificuldades, mas Deus é a minha fortaleza. Já no capítulo 2, Abacuque tinha decidido se colocar na sua torre de vigia, uma espécie de torre de observação, e a sua postura era de que esperaria Deus agir. O fracasso de Judá era inescapável, não tinha como evitar. Mas um dia também, Deus castigaria os caldeus, que foram instrumentos para castigar Judá. Como Abacuque atestou em capítulo 1, versículo 13, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Nada passa desapercebido aos justos olhos do Senhor. Em 539 a.C., os babilônios foram igualmente castigados. Os caldeus e babilônicos foram justamente castigados pelo domínio do Império Medo-Persa. A fé é o instrumento que Deus usa para nos tomar pelas mãos e nos carregar pelos corredores da dúvida e da angústia, e nos levar à sala do trono de Deus, de onde o soberano Senhor governa todas as coisas. Confie em quem Deus é. Diante das dificuldades, diante dos problemas, confie em quem Deus é. Foi isso que o profeta Abacuque fez. E baseado no versículo 19, nós temos o terceiro conselho para que você enfrente momentos difíceis. Continuando o versículo diz, vamos ler o versículo 19 novamente, diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. No verso 19, o profeta de Deus decide que vai confiar no que Deus faz. O profeta não só recorre a Deus, não só apega-se a quem Deus é, mas ele quer confiar no que Deus faz. Versículo 19, o profeta contrasta com o versículo 16. Observe que no versículo 16, diante da revelação de Deus, o profeta está com os seus joelhos trôpegos, os seus lábios batem diante da realidade do castigo. Mas agora no versículo 19, o profeta está dizendo que é Deus quem faz os seus pés como os da corça. É Deus quem faz os seus pés andar altaneiramente. O medo faz com que os nossos pés vacilem. O medo faz com que os nossos joelhos batam de medo. Mas, em Deus, os nossos pés são como os da corça. A corça era um animal que habilidosamente corria pelos terrenos acidentados. Era um animal que corria pelas montanhas. E observe, se diante da notícia o profeta ficou com os seus joelhos trôpegos, agora ele reconhece que em Deus os seus pés estão firmes. Em Deus ele pode andar altaneiramente, isso é, de cabeça erguida, fortalecido, confiante e não mais envergonhado. No que depender de nós, os nossos pés são sempre fracos,
os nossos joelhos são sempre trôpegos, nós carecemos de Deus. Nós precisamos que Ele graciosamente nos tome pelas suas mãos e nos carregue. Nós precisamos que Deus graciosamente fortaleça os nossos joelhos. Nós precisamos que graciosamente Deus nos sustente pela mão, porque a vida é cheia de reveses. A vida é cheia de dificuldades. E se nós tirarmos os olhos do nosso Salvador, nós afundaremos à semelhança de Pedro. Nós precisamos, tal como o profeta, nos colocar humildemente do lado do Senhor e dizer: Senhor, nós precisamos do Senhor. Os meus pés só serão firmes, os meus pés só serão fortes se eles estiverem em Deus. Joni Eareckson Tada, a mulher da nossa história inicial, teve que aprender a lidar com uma nova vida. O mal bateu à sua porta, ela soube encarar a adversidade de forma triunfante. E isso só aconteceu porque ela resolveu descansar em Deus. Até hoje essa mulher é viva, até hoje tem muitos vídeos dela no YouTube. Ela se tornou uma pintora, pintando com a própria boca. E eu pergunto, está difícil para você? Saiba que o pior da adversidade não é enfrentar a adversidade, mas o pior da adversidade é enfrentar a adversidade sem ter Deus como a sua fortaleza. Diante da expectativa do mal e diante da realidade do mal, recorra a Deus, apegue-se a Deus e confie no que Deus faz. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona e Ele sempre está conosco. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe neste intuito.